Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todos estejam bem na presença do Senhor. Tenham tido uma semana abençoada. Hoje é sexta-feira, o finalzinho de semana se aproximando. Que todos tenham tido um final de semana abençoado, uma semana abençoada, perdão. Tenham tido uma semana abençoada, recheada de bênçãos na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Pai. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Miqueias 4, a partir do verso 1, minhas amadas irmãs, que diz assim: a mim e a você, que fala do profeta Jonas, que diz assim: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente, e disso ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Társio, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longanimo, grande em benignidade, que te arrepender do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: razoável é este teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e assentou debaixo dela, e à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma borboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da borboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a borboeira e secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: acaso razoável que assim te enfade por causa da borboeira? E ele disse: é justo que me enfade e pondo de seja a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da borboeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. Não há de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs, queridas em Jesus. Aqui o Senhor está falando com Jonas. Jonas todo mundo conhece, que foi um profeta que foi teimoso, né? Quis fugir da presença do Senhor, ir para outra cidade. Mas Deus, Ele é Deus. Quando Deus manda eu e você fazer algo, nós temos que fazer. Muitas vezes, mesmo sabendo aquilo é difícil, não é fácil, mas nós temos que fazer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E Jonas, como diz aqui a palavra de Deus, ele foi fugir de onde Deus tinha mandado ele ir para aquela cidade para falar da palavra de Deus, para aquele povo se converter. Mas ele não quis. E aí Deus botou ele no mar, como ele fugiu para outra cidade, como todo mundo conhece a história. Mas Deus ele mandou ele voltar, botou ele dentro de uma baleia do peixe, mas o peixe vomitou ele, e ele voltou para onde Deus tinha mandado ele ir. E ali ele foi pregar naquela cidade de Nínive, e diz a palavra que ele ali, o sol muito quente, ali ele enfadado de andar para aquela cidade, ele ficou ali, e Deus botou uma borboeira, que é uma planta,
para que ele fizesse sombra. E ele achou bom aquela sombra. Mas diz a palavra que Deus, no dia seguinte, o sol chegou e secou aquela barboeira e feriu a cabeça de Jonas. E mais uma vez, Jonas pediu para morrer. Não para melhor morrer do que viver. Mas Deus, minhas amadas irmãs, Ele é Deus. Ele é Deus que, quando Ele quer fazer, Ele faz. Eu e você não temos que duvidar das coisas de Deus. Se Deus mandou você fazer algo, você tem que fazer. Jonas foi rebelde. Jonas não quis ser obediente ao que Deus mandou ele fazer. Mas eu e você, nós temos que ser o quê? Obedecer a palavra de Deus. Não ser desobediente, mas ser obediente a Deus, porque isso agrada a Deus. Na nossa vida, as coisas, tudo vai melhor. E Deus se agrada de quem é obediente. Porque eu peço muito a Ele, meu Deus, me ajuda a ser obediente à Tua palavra. Me ajuda a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E Jonas, que diz aqui no versículo, que Jonas foi desobediente. Aleluia. Deus fez aquela sombra, mas no dia seguinte secou. E o sol feriu a cabeça de Jonas. E Jonas desmaiou, como diz a palavra. E ele ficou ali mais uma vez, sem força, sem ânimo. Mas por quê? Porque ele não foi obediente à palavra de Deus. Ele foi desobediente a Deus. Se Deus mandou eu ou você fazer algo, minha amada irmã, temos que fazer. Por mais que difícil seja. Muitas vezes Deus manda alguém fazer algo e ninguém quer fazer, porque muitas vezes não quer sair do seu incômodo, não quer sair da sua, como é que se diz, do seu bem bom. Mas nós temos que estar aqui nessa terra para agradar a Deus, para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, minhas amadas irmãs. Procurar não ser como Jonas, porque Jonas foi desobediente, mas Jonas pagou o preço. Um preço muito alto ele pagou. Então não somos como Jonas. Temos procurar ser obediente. Aleluia. E Deus disse, você não fez a borboeira. Você não fez crescer. Para que quer ficar na sombra? Aleluia. Louvado seja Deus. Mas as pessoas, muitas vezes, minhas amadas irmãs, não vê isso. Porque tudo que na nossa vida quem faz é Deus. Deus tem o poder de curar, de salvar, de libertar, de restaurar. Mas as pessoas parece que não enxergam, não vê isso. Que as coisas boas que nós temos é Deus que a misericórdia dele chega na nossa vida e a gente, aleluia, muitas vezes tem aquilo, porque foi Deus que nos presente, os presentes de Deus na nossa vida. Aleluia. E Deus, ele é misericordioso. Mas ele, antes de tudo, ele quer que eu e você seja o quê? Seja obedecer. Não ser como Jonas. Louvado seja Deus, como diz. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana e assentou debaixo dela e à sombra até ver o que aconteceria na cidade. Então ele sentou ali e ficou olhando o que ia acontecer naquela cidade. Louvado seja Deus. Aleluia. E fez o Senhor Deus descer uma borboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da borboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte e subiu da alva, a qual feriu a borboeira e essa secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. Aleluia. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, acaso razoável que assim te enfade por causa da borboeira? E ele diz, é justo que enfadei, ponto de desejar morrer. Então, disse o Senhor, tiveste compaixão da borboeira, na qual não trabalhasse, nem fizeste crescer, que uma noite nasceu e uma noite pereceu. Não há de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir
o que entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também os animais. Então Deus falou para Jonas: tu quer ter um bem bom, mas tu não sabe aquele povo que está ali tudo perecendo, que não sabe discernir o que é a sua mão esquerda e a sua mão direita, e os animais. Então aquele povo ali estava naquela cidade pecadora, e Deus queria que Jonas fosse para aquela cidade para falar da palavra dele para aquele povo. Mas Jonas estava ali se recusando. E Jonas, ele foi ali aquele profeta ali teimoso, aquele profeta ali rebelde, que não queria ser obediente a Deus. Mas ele pagou um preço muito alto, minhas amadas irmãs. Por quê? Porque não quis ser obediente. Deus mandando, Deus falando com ele, e ele ali querendo, como é que se diz? Teimar com Deus. Quem é que pode teimar com Deus? Quem é que pode ir contra Deus, minhas amadas irmãs? Ninguém pode. Porque Deus, ele é Deus. Aleluia. Ele tem poder sobre o céu e a terra, até debaixo da terra. Tudo o nosso Deus sabe e tudo ele pode. Então, se ele mandar você ou eu fazer algo, nós temos que ir ali e fazer. Porque é melhor, como eu falei, é melhor obedecer do que sacrificar. E Jonas pagou um preço muito alto. Por quê? Porque não queria obedecer à palavra do Senhor. E a gente tem que ter o quê? Sabedoria. Saber discernir quando Deus está falando e quando Deus não está falando. E aquele povo estava aparecendo naquela cidade. E a palavra de Deus diz que quando Jonas chegou ali, que pregou a palavra do Senhor, aquele povo se arrependeu dos seus pecados e todos tiveram salvação. Que passaram 3 dias jejuando, como diz a palavra do Senhor. E todos foram salvos e libertos. Quer dizer, uma pessoa ali falando do Senhor e todos tiveram a libertação. Porque Deus, minha amada irmã, Ele é Deus. Ele falou, Ele cumpre na minha e na tua vida. Que eu e você não venhamos ser como Jonas, mas venhamos procurar obedecer a palavra do nosso Pai, do Criador dos céus e da terra. Amém, minha amada irmã? Que esta palavra fique no seu coração e bota ela em prática. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Onde você estiver, seja abençoada. Deus cubra você de bênção, de paz. Seja curada em nome de Jesus. Seja abençoada em nome de Jesus, você, sua casa e sua família. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus te abençoe e te cubra de bênção. Tenha um final de semana abençoado, recheado de bênção na presença do nosso Deus. Assim eu te peço, meu Pai, que chega nessa família, que ouvi esta palavra, meu Pai, seja abençoado, seja curado, cheio da tua presença, em nome de Jesus.